Começou hoje a FEICORTE, a Feira Internacional da Cadeia Produtiva da Carne, em Presidente Prudente, aqui no interior de São Paulo. Pecuaristas de todo o Brasil estão reunidos para discutir as principais demandas do setor e trocar experiências. Um dos destaques de lá é a gestão de gado a pasto. Quem tem mais detalhes é o repórter João Caires. Vamos conferir. FEICORTE 2024 marca o retorno da feira tradicional e muito importante na América Latina, mas também em todo o continente americano. A feira é muito importante para a pecuária de corte no Brasil e no nosso continente. Ela há 10 anos não era realizada mais, mas volta com toda a força total aqui para Presidente Prudente, interior de São Paulo, município muito expressivo para a pecuária de corte, em especial quando a gente fala de tamanho do rebanho bovino. E a gente está aqui acompanhando a feira e muitos assuntos importantes para o pecuarista estão sendo discutidos aqui. Entre eles, a gente está falando muito de forma intensa sobre a gestão de gado a pasto. Por isso, eu estou aqui com o coordenador técnico da Nutron, Matheus Ferreira. Matheus, muito obrigado pela sua participação aqui na nossa entrevista. E a gente vai já conversar um pouco sobre essa questão que é tão importante para o pecuarista. Matheus, o que você já começa destacando para a gente, em especial quando a gente fala em manejo de pastagens? Ô João, eu acho que o assunto ele vem à tona, né? O Brasil, grande parte da produção do gado é a pasto, né? E nós estamos num sistema tropical. Basicamente no Brasil como um todo, começou a época das águas, onde é a época de maior produção de gado a pasto, né? A época onde a rentabilidade é muito maior comparado ao período seco, né? Então eu acho que esse assunto ele vem à tona. E é muito importante porque os pecuaristas vêm aqui em busca de conhecimento, e oferecer esse conhecimento para eles é essencial para que eles possam sair daqui com a informação e podendo principalmente aplicar isso nas suas propriedades, né? Não, é isso mesmo, João, e a gente vê uma dificuldade muito grande, né? Ainda tem muitas dúvidas sobre a questão da produção a pasto, tanto a questão de manejo de pastagem, nutrição, a questão de espécie forrageira, qual que eu vou utilizar. Então essas são as dúvidas muito frequentes, né? E a gente vê uma dificuldade muito grande. O pasto hoje ela é a nutrição mais barata que existe, né, na produção de gado todo, né, e aproveitamento desse pasto. Então, se a gente trabalhar com manejos diferentes e espécies forrageiras diferentes, a gente tem aí ganhos de 200, 300 gramas de diferencial. Isso eu estou falando só de você usar o manejo correto, né, a altura de entrada, a altura de saída, de acordo com cada forrageira. E é uma coisa muito importante, porque a gente viu até agora, nessa época que nós tivemos queimadas aqui no interior de São Paulo, o impacto direto no lucro do pecuarista, porque ele precisa suplementar o gado e ter um investimento maior, mas nem sempre tem um retorno, né? Então, justamente, ter uma nutrição adequada é essencial para que ele seja certeiro no manejo, né? Inclusive, a gente estava conversando, você tocou num ponto que vocês utilizam um aplicativo da Embrapa, que é bacana, porque o pecuarista consegue acessar esse aplicativo, coloca as informações da propriedade, da região que ele está, e ali ele tem a informação certinha do pasto que ele precisa estar ali da propriedade, que é o essencial, não só para o animal, mas também para o lugar em que ele está. Isso mesmo, o aplicativo é da Embrapa, né, o Pasto Certo. A gente utiliza ele bastante, né, principalmente porque mesmo que a gente está num clima tropical, que é o Brasil, existe particularidades de cada região. Então a questão de pluviosidade, fertilidade do solo, questão de alagamento, presença de cigarrinha. Então nesse aplicativo a gente baixa lá o aplicativo, onde a gente coloca a característica da minha região, onde eu estou, e ele dá para mim qual que é a espécie forrageira mais recomendada para aquela região, a que mais produz e aonde eu vou ter uma maior produtividade na cadeia como um todo. Agora a gente está no período das águas, né? Mas é importante também um aplicativo como esse, ou um trabalho como esse, para que o pecuarista possa diversificar ao longo do ano aquilo que ele dá para o animal dele se alimentar, que impacta diretamente na qualidade do animal que vai a corte depois, né? Sim, isso mesmo, né? A gente tem espécies que, um exemplo é os pânicos, né? Espécies que produz muito no período das águas, com fertilidade muito alta, mas não produz quase nada no período das secas. Então, basicamente, a gente tem as braquiárias, que não produz tanto no período das águas, mas no período da seca ainda ela tem uma produção significativa onde eu consigo manter o gado, né? Então, a escolha da forrageira para a região que eu estou, para o clima que eu estou, ela é muito importante quando eu trabalho com o planejamento forrageiro como um todo na minha fazenda. Sem contar que ajuda com que a propriedade tenha uma resiliência quase que natural, né? Porque uma vez que está já investido na coisa certa, consegue, nos diferentes momentos do ano, se tem uma seca muito intensa ou depois um momento de água muito forte, é uma resiliência quase que natural, porque o pecuarista sabe o que fazer naquele momento para recuperar ou até para fazer um manejo para reduzir também, por que não, né?
É isso mesmo, né? E aí, aliado a isso, a gente tem questão nutricional, né? Onde a gente faz, né? Utilização de suplementos e etc. Tudo pensando na estratégia da fazenda. Então, cada fazenda, a gente brinca que a fazenda não tem uma receita de bolo, né? Não é tudo igual para todo mundo. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado quando a gente vê uma fazenda, né? As particularidades, a questão de mão de obra, a estrutura, tudo isso a gente precisa saber e ter muito claro na hora de implementação, de intensificação, como a gente estava conversando, utilização de ração. Então, se eu preciso ter estrutura de coxo, eu preciso ter bebedouro na fazenda, eu preciso ter mão de obra para eu ter frequência de suplementação. Então, tudo isso, eu preciso ter uma forrageira específica que produz uma massa de forragem no período seco, ou como que é no período das águas, se eu tenho coxo coberto ou não tenho. Então, tudo isso ele engloba na questão de utilizar um planejamento forrageiro, um planejamento nutricional na fazenda. E é uma questão que é muito relevante quando a gente fala da intensificação da sustentabilidade na propriedade. Porque um lucro e uma carne de qualidade passa pela sustentabilidade, que é inclusive uma demanda no mercado hoje em dia. E o pecuarista precisa estar atento para atender essa demanda, senão ele também não consegue se manter no mercado, porque as pessoas estão exigindo isso. Uhum. Não, é isso mesmo, João. Então a gente vê essas fazendas, né? A intensificação, na minha opinião, ela é inevitável, né? Ela vai acontecer com os anos, já vem acontecendo, né? Muito forte nos últimos anos. E basicamente o pecuarista que não adotar isso, né? A lucratividade ela começa a ser muito baixa da fazenda. Então a produção de arrobas, para quem não intensifica, ela é muito baixa. E aí eu tenho um animal, mesmo que gastando menos, produzindo pouco. Então o custo dessa arroba ela fica muito alto e eu começo a não ter competitividade no mercado. Então principalmente no cenário de baixa, quando eu tenho intensificação, eu consigo ter um maior fôlego, né, na hora de comercializar a minha arroba e na hora de ter uma lucratividade. Porque a partir do momento que eu intensifico, que eu produzo mais arroba por hectare, o custo dessa arroba ela cai, né, no sistema como um todo, e eu aumento a lucratividade da minha fazenda. Além, então, da questão da arroba e da lucratividade da fazenda, quais outros indicadores a gente pode prestar atenção para saber se o pecuarista está indo por um caminho certo, para o pecuarista que está assistindo a gente saber se ele está conseguindo caminhar ou evoluir, sair de um lugar que talvez ele não tenha um manejo tão eficiente e chegue nesse manejo essencial para a propriedade dele? Ô, João, as propriedades que têm balanço, né, o que a gente fala é utilizar o GMD, né, o GMD, então, quando eu sento para fazer meu planejamento, quanto que eu planejei que meu gado vai ganhar nas águas, quantos arroba ele vai ganhar produzindo nas águas, quanta arroba vai produzir na seca. Então eu preciso ter uma conferência disso, né? Então basicamente o GMD, isso, a minha taxa de lotação. Então são coisas que são ligadas diretamente na produção de arroba. Então a taxa de lotação, que seria o ganho coletivo, né? E a taxa de GMD, que seria o ganho individual. Então eu preciso explorar as duas no máximo da minha fazenda para que eu explore o máximo a lucratividade. E também não lembrando de não ter um custo de arroba produzida muito alto, né? Então, basicamente, essas três variáveis é o que liga na hora que a gente vai fazer um planejamento nutricional de uma fazenda. E o produtor que está assistindo a gente percebeu, poxa vida, eu acho que eu não estou caminhando não estou usando o máximo que eu posso a minha propriedade, meu pasto, alimentando meus animais de uma forma que poderia ser alimentado para otimizar meus resultados. O que ele pode começar a fazer agora? Primeiro passo de tudo que ele tem que fazer para começar a otimizar os recursos que ele tem. Eu acho que a primeira coisa que é um gargalo que a gente vê é a questão de manejo de pasto. Então, assim, buscar qual que é a espécie forrageira. Eu estou trabalhando com uma braquiária, então eu preciso ter, se o meu sistema é contínuo, se ele é rotacionado, se ele é alternado. Então, o contínuo a gente sabe que o ganho dele é menor que o alternado e o alternado é menor que o rotacionado. Então, eu preciso fazer divisão de cerca para aproveitar melhor o pasto. Então, acho que o pasto é a base de toda a nossa cadeia, para daí eu pensar para frente, né? Então, eu estou com uma espécie, um exemplo, uma braquiária, onde eu tenho o momento de entrada dela próxima de 30 a 25 centímetros e o momento de saída de 15 a 20, mais ou menos. Sempre ele vai ficar na casa, a saída vai ficar na casa de uns 50% do tamanho da entrada. Isso aí é centímetro mesmo, né? É onde a gente tem o maior ganho e a gente potencializa também o crescimento da forragem e o maior aproveitamento pelo animal. Então, acho que é um gargalo muito grande, que existe uma oportunidade de baixo custo da gente investir no manejo de pasto. Então, colher pasto de uma forma correta. Só então para o pessoal que está assistindo a gente, aqui o aplicativo da Embrapa, o nome dele mesmo? Pasto Certo. Ele é gratuito? Gratuito. Gratuito, o produtor pode encontrar ele onde? Ele é qualquer no celular mesmo? É do celular. É do celular. Aí baixou, cadastrou ali as informações, pode usar e dar o pontapé inicial, então,
para otimizar a propriedade. Isso mesmo, isso mesmo. Maravilha, então muito obrigado, viu, pela disponibilidade, pela gentileza em também atender a gente, pelas dicas também, e tenho certeza que a FEICORT 2024 vai ser muito feliz para vocês também, assim como está sendo para todos os pecuaristas com quem a gente tem conversado aqui. Opa, obrigado você, João. Muito obrigado, viu? João Cares, direto da FEICORT 2024, de volta para o canal Terra Viva.